Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Estamos rumando aí para o final, da construção do último rito de natureza comum, o rito comum sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95. A partir desse momento nós vamos tratar da audiência preliminar, a aplicabilidade dos institutos despenalizadores que nós estudamos nessa audiência preliminar e posteriormente, com a audiência do rito sumaríssimo, vou trazer até para vocês um caso prático que daí fica mais fácil de nós conseguirmos entender, certo, esse mecanismo todo, tá? O que eu quero que vocês façam agora? Papel e caneta na mão, eu preciso que vocês façam um desenho, tá? E esse desenho vai começar assim. Lá em cima do papel, se você quiser deixar o papel inclusive na horizontal, tá? Coloca lá em cima TC, termo circunstanciado. Lá em cima, escreve TC, tá? TC. Uma flechinha curtinha para baixo, escreva audiência preliminar. Isso significa dizer que de todo termo circunstanciado haverá uma audiência preliminar. Fechou? TC, audiência preliminar. Da palavra audiência preliminar, você vai puxar agora 3 flechas. Assim, ó, uma para cada lado e uma reto. Então ficou TC, audiência preliminar, e agora 3 flechinhas. Uma para a esquerda, uma para o meio e uma para a direita. Tá bom? Por que o professor está montando isso? Eu estou montando um desenho para vocês vão conseguir entender certinho. Essa flecha de cá, a da esquerda, você vai escrever agora na ponta dela assim, ó. Ação penal pública incondicionada. Essa flecha lá é da ação penal pública incondicionada. A do meio é da ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E a da direita é a ação penal privada. Volta a fita, professor, que eu estou assistindo aqui, está muito rápido. Termo circunstanciado, flechinha para baixo. Audiência preliminar. 3 flechas maiores, assim e uma no meio. A da esquerda, ação penal pública incondicionada. A do meio, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A da direita, ação penal privada. Vamos lá. Se você sofreu um termo circunstanciado, vai ter uma audiência preliminar. Se ela for de audiência de um crime de ação penal pública incondicionada, flechinha para baixo. Agora, embaixo da incondicionada, flechinha para baixo, você vai colocar artigo 76 da 9.099. Artigo 76. Porque poderá caber, neste caso, transação penal na audiência preliminar. Eu fui preso por desacato, termo circunstanciado, que gerou, na verdade, a audiência preliminar, que é de uma ação penal pública incondicionada. Então, a audiência, ela serve para a proposta de transação penal. Tá? Embaixo da transação penal, agora faz assim, né? A transação penal está aqui, faz uma flechinha para o meio agora. Tá? Então, vai ficar assim, TC, audiência preliminar, ação penal pública incondicionada, transação penal e agora para cá. Aí você escreve assim, se você aceitou a transação penal, arquiva-se. Se você aceitou a transação penal, arquiva-se. Se você não aceitou a transação penal, ou se não cabia a transação penal, você vai colocar uma informação que vai com vistas ao Ministério Público / querelante. Não aceitou a transação penal ou não cabia, vai com vistas ao Ministério Público ou querelante. Tá? Voltamos agora para a coluna do meio. TC virou audiência preliminar, audiência de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Bota uma flechinha para baixo. Para que serve essa audiência, professor? Para 3 coisas, anota lá. Tentativa de conciliação, aguardar o decurso do prazo decadencial de 6 meses ou representar. Conciliação, aguardar o decurso do prazo decadencial de 6 meses ou representar.
Agora puxa uma flechinha para baixo de novo. Se eu conciliar, arquiva-se. Se eu aguardar o decurso do prazo decadencial de 6 meses, fica em cartório, esperando dar os 6 meses. Se eu representar, vai ao Ministério Público para me propor a transação penal lá da ação penal pública incondicionada. Perfeito? Aí, o que acontece se você receber a transação? Se aceitar, arquiva-se. E se não aceitar ou não couber, vista ao Ministério Público ou ao querelante. Você simplesmente volta para o finalzinho da ação penal pública incondicionada. Perfeito? Vamos lá para a terceira agora? Lá naquele cantinho. Ação penal privada. Para que serve, professor, a ação penal? Audiência preliminar na ação penal privada. Serve para conciliar, aguardar o decurso do prazo decadencial de 6 meses ou oferecer a queixa. Conciliar, arquiva-se. Aguardar o decurso do prazo decadencial, fica no cartório. Oferecer a queixa, tem que propor a transação penal. Lembra que é o posicionamento da jurisprudência? Propõe a transação penal. Dá-se vista a MP, ele propõe a transação, ou o querelante, aí marca-se a audiência. Aceitou a transação? Arquiva-se. Não aceitou ou não cabe a transação, automaticamente vai com vista ao Ministério Público ou o querelante. Deu para entender como é que funciona? Ou seja, todo termo circunstanciado vai marcar uma audiência preliminar. E essa audiência preliminar, para saber o que vai acontecer lá, eu tenho que saber que tipo de ação penal que se apura aquele crime. Se é um crime de ação penal pública incondicionada, como é no caso do desacato, porte de drogas para consumo próprio, automaticamente o benefício é a transação penal. Não tem conciliação, não tem composição de danos civis, não tem decurso do prazo decadencial, é transação penal. Mas se for ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, nós temos a possibilidade de conciliar, que pode gerar um acordo verbal, pode gerar, na verdade, um acordo de cavalheiros ou uma composição de danos civis, ou ainda eu posso aguardar os 6 meses para optar se eu te processo ou não. Ou ainda assim, eu posso representar ou oferecer a queixa-crime contra você. Se eu represento ou ofereço a queixa, temos que propor a transação penal que nós falamos inicialmente. E a transação penal é aplicada porque é um direito subjetivo do réu. Você pode aceitar ou não. Se aceitar, arquiva-se. Se não aceitar ou se não couber, porque você já foi beneficiado e assim por diante, aí dá-se vista ao Ministério Público ou ao querelante. E aí então nós damos início efetivamente ao rito sumaríssimo, que eu vou tratar com vocês aqui de maneira bem objetiva, bem sucinta para encerrar o nosso rito processual. Olha só, na nossa última aula nós tratamos do artigo 81 e 82, e agora o que eu vou fazer é simplesmente construir com vocês o artigo 81 e o artigo 82. Se de todas as hipóteses de conciliação nada restar exitosa, nada restar frutífera, nada der certo, o Ministério Público ou o querelante oferecerá sua denúncia ou queixa, podendo ser por escrito ou oralmente. Se for oralmente, será reduzida a termo, podendo rolar até 5 testemunhas pelo posicionamento majoritário das jurisprudências. Uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, é entregue uma cópia para o acusado e ele sai dali citado para a audiência de instrução. Já falei para vocês que esse termo está errado. Citação é chamamento do réu ao processo. E ele nem tem denúncia recebida, denúncia ou queixa recebida. Deveria ser notificação. Ou seja, notifico você para um ato futuro que será praticado. Mas tudo bem, cite-se. Citação. No dia da audiência de instrução e julgamento, aberta essa audiência de instrução e julgamento, que deve ocorrer no máximo em 30 dias, deve ser algo muito sucinto. Onde é que está isso, professor? Na jurisprudência, porque a lei é omissa nesse sentido também. Nós vamos ter a defesa preliminar ou resposta à acusação com base no artigo 81, onde o advogado vai dizer: meritíssimo juiz, trata-se de uma denúncia oferecida contra o meu cliente, fulano de tal, pela prática de lesões corporais de natureza leve, infração de menor potencial ofensivo. A infração foi tão ínfima, tão pequena, que dá para aplicar até o princípio da bagatela, tornando a conduta atípica, pelo que requeiro seja denúncia rejeitada com base no artigo 395, inciso 3, ou seja, a atipicidade da conduta. Lembra, inépcia inicial, falta de pressuposto ou condição de agir, ou ausência de justa causa, não é atipicidade, ausência de justa causa. Aí o juiz vai dizer: olha, doutor Rigueto, eu vou receber a denúncia, vou instruir o processo. Olha, doutor Rigueto, rejeito a denúncia, rejeitou.
Cabe daí à vítima, ao Ministério Público, apelar com base no artigo 82. Mas se ele for instruir, ele vai usar o sistema cross-examination. Desde 1995 isso já existe. Ele vai tomar depoimento do ofendido, vai tomar o depoimento das testemunhas de acusação e defesa, vai interrogar o réu, vai passar para as alegações finais orais, 20 minutos prorrogados por mais 10, e o juiz vai dar a sentença. Na sentença ele pula o relatório, vai direto para a fundamentação e para o dispositivo e automaticamente da sentença caberá apelação à turma recursal. Prazo de 10 dias para interpor e arrazoar juntos, julgado na turma recursal por 3 juízes de primeiro grau. Posso depois ir ao STJ e ao STF, dependendo da circunstância, dependendo do caso, eu posso subir as minhas indignações ainda aos tribunais superiores, certo? E finalizado, transitado em julgado, volta-se ao juizado especial para que ele execute aquela pena. Lembrando que o juizado especial, composto por juízes togados e leigos, é competente para conciliar, instruir, julgar e executar os crimes de menor potencial ofensivo. Então, aqui, depois de uma longa caminhada com vários institutos, nós finalizamos a construção do último rito de natureza comum, chamado rito comum sumaríssimo, que tem previsão lá no 394 do CPP, quando diz que a pena máxima é de até 2 anos, reportando-se, obviamente, a Lei 9.099 de 95 e a 10.259 de 2001, que criou os Juizados Especiais Federais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. E os nossos próximos passos agora serão a construção de ritos de natureza especial, sejam eles previstos no Código de Processo Penal ou não, podem estar no CPP ou podem estar em legislações esparsas. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.